dividir suas orações, orar para que Deus entre no seu lar, na sua vida, na sua casa e dê resposta vitoriosa. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, em cuja precisamos de Ti, na Tua casa, nesse culto, na Tua presença, Senhor, nesse programa, Manhã com Cristo, Pai, suplicado ao Teu nome, e ao mesmo tempo, Senhor Jesus, anunciar as boas novas de salvação, que é apresentado do céu, irmão Robson, de adoração por ele, por sua casa, sua família, de vitória, meu Deus querido. Faz o milagre na vida do servo, entra no seu lar de salvação, libertação, faz a obra, Senhor, para a glória e honra do teu nome, opere milagre, Senhor, abençoa meus filhos que estão assistindo agora esse programa, que vá, Senhor, meu Pai querido, ao alcance de todos, aleluia, ó Deus querido, faz o milagre na vida das pessoas que estão ouvindo, entra no seu lar de salvação, com libertação, com cura, ó Deus, faz a obra, faz o milagre, uma transformação efetua do teu querer, a tua vontade, ó Deus querido, nossa vida, da vida do teu povo, aos que aprende agora, precisando de força, dai força agora, dai ânimo, dai conforto, levanta, Senhor, levanta teu servo, levanta tua serva, ajuda a caminhada da jornada, para a glória e honra do teu nome. Pai, estamos orando, suplicando ao Senhor, nesse exato momento, te pedindo uma bênção especial neste dia, neste domingo, neste programa. Aqui, Senhor, estamos orando agora pelos filhos que carecem, que precisa da tua ajuda, do teu auxílio, da tua misericórdia. Que Senhor desça agora com providência, com cura nos lares, cura que está enfermo, repreenda a enfermidade, repreenda o mal. Deus querido, faz a obra, seja glorificado, tudo para a glória e honra do teu nome. Nós oremos e abençoamos aos teus filhos, aos teus servos que estão em casa, que estão assistindo esse programa. Que Senhor dê vitória, ajude, abençoe e faça eles resplandecer. E abençoe esta obra. Esta obra não pode parar, esse programa não pode parar, esse programa é teu. Estamos aqui nesta manhã orando ao Senhor, eu não servo o pregador da palavra, ao diácono Samuel, que abrace a tua palavra, usa ele como tem usado, como nunca usaste, usa a palavra, usa, aleluia, unção que te aprendeis, ousadia. Então eu oro, eu abençoo a todos os teus filhos, aos teus servos que estão assistindo esse programa, que ele receba nesta manhã a tua presença, que ele receba nesta manhã uma resposta de Deus, que eles recebam nesta manhã uma providência tua, que eles recebam nesta manhã uma coisa nova, algo novo, que o Senhor possa estar fazendo, uma coisa nova, para a glória e honra do teu nome. Te louvamos e damos graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Jesus, e ele ainda diz: eis o Cordeiro de Deus, está aí, o homem que tira o pecado do mundo, o homem que veio ao mundo para se sacrificar em prol de nossas vidas, para nos salvar, nos libertar, e ele nos escolheu, ele nos ama. Glória a Jesus. Deus enviou o seu Filho, o único Filho, por amor de toda a humanidade, para abrir e nos salvar. Como eu disse, eu vou falar sobre Jesus Cristo nessa manhã, em Gênesis capítulo 22. Gênesis, vou dar um pouco da história que eu falei que a Bíblia fala do início ao fim sobre Jesus. Gênesis capítulo 22, aqui é uma passagem sobre Abraão e Isaac, na qual Deus chama Abraão, pede para que Abraão sacrifique seu único filho, o único filho da promessa. Embora que Abraão tinha o seu primeiro primogênito, que era Ismael, mas aqui, como Deus tinha feito a promessa de que Abraão teria um filho, e a pouco essa promessa seria e viria de Abraão e Sara,
aqui é Isaac. Então, como Isaac era filho da promessa, Deus ali pede para Abraão, como você vai ver em Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1, glória a Jesus, Deus ali fala com Abraão, diz, versículo 2, e disse: toma agora teu filho, o teu único filho da promessa, Isaac, a quem amas, e vai-te até Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Glória a Jesus. Então ali Deus fala para Abraão, pedindo para que sacrificasse seu único filho que ele mais amava. Glória a Jesus. Não desprezando e não rejeitando, não excluindo Ismael, mas ali como Isaac. Glória a Jesus. Foi escolhido por Deus, e ali Abraão viu que Isaac teria a promessa. Então Abraão amou mais a Isaac, porque ele era filho da promessa e escolhido por Deus. Glória a Jesus. E quando Abraão ouve a palavra do Senhor, ele não rejeita, mas por isso você vai ver aí, ele já levanta de manhã, chama todos os seus servos e leva seu filho junto. E naquele caminho, glória a Jesus, ele pega lenhas, glória a Jesus, para que pudesse subir na montanha, sacrificar seu filho. E ali, o filho, Isaac, pergunta ao seu pai Abraão: temos aqui a lenha, temos aqui, glória a Jesus, você vai ver aí, no versículos 3, 4 ao 7, temos aqui a lenha, o fogo, mas onde está o cordeiro? E ali, glória a Jesus, Abraão diz: o cordeiro do filho, Deus proverá. E isso eu faço, glória a Jesus, uma conexão, porque o que eu disse lá em João capítulo 1, 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aqui Abraão fala do cordeiro, Deus proverá. Glória a Jesus. Então, aqui já menciona Cristo, porque aqui quando Abraão chama os seus servos, glória a Jesus, chama os seus servos, no versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus irmãos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Ou seja, eu e meu filho Isaac iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Então ali, Abraão disse: eu voltarei só, eu voltarei a vós. Voltaremos no plural. Ou seja, ele e seu filho voltariam. Ele ali profetizou, embora sabendo que Deus tinha escolhido Isaac para lhe ser sacrificado para o Senhor, glória a Jesus, mas ali ele profetizou. O que sai da nossa boca, sai também profecia. Devemos proferir, profetizar coisas boas, glória a Jesus, porque o que sai da nossa boca acontece. Se pedirmos ao Senhor bênção, Ele nos abençoará. Se dissermos: o Senhor irá nos abençoar essa tarde, será essa tarde o Senhor nos abençoará. Se dissermos: iremos e voltaremos, então o Senhor nos protegerá quando formos e quando voltarmos, glória a Jesus. E aqui foi a mesma coisa, quando Abraão disse: iremos e voltaremos para vós. Ali ele profetizou que Deus iria com eles e eles voltariam vivos, glória a Jesus, sem uma guerra, sem um machucado, pois Deus estaria ali protegendo ele. Mas aqui, como eu falei, glória a Jesus, quando Abraão está lá em cima da montanha, prestes a sacrificar o seu único filho a quem ele amava, Isaac, glória a Jesus, quando Abraão ergue o cutelo para sacrificar o seu filho, dá a voz do céu, o anjo do Senhor, o próprio Deus ali usando o anjo, glória a Jesus, para que não fizesse mal ao mal. E vemos depois, glória a Jesus, no versículo 13 ainda de Gênesis 22, que diz: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis o carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. O sacrifício no passado, quando sacrificavam carneiros, cordeiros, ovelhas, glória a Jesus, era para que naquele momento a família, glória a Jesus, pudesse ser liberta, ser perdoada de seus pecados, glória a Jesus. E se vocês forem meditar em todas as palavras, todos os livros do Antigo Testamento, vocês vão ver aí que havia sacrifícios, glória a Jesus. E até mesmo quando Jesus, antes de ele operar milagres, ele tinha ido com a sua família para ir no templo adorar e sacrificar, glória a Jesus. Então vemos que as famílias faziam isso para que ali pudesse ser perdoadas, levavam o cordeiro limpo, sem mancha alguma, ou seja, sem impureza, puro, um cordeiro puro, algum animal puro,
para sacrificar ao Senhor Deus, para ali serem perdoados. Então as famílias faziam isso para somente aquelas famílias serem perdoadas. Mas ali no Novo Testamento, no futuro, depois do tempo, vem Jesus Cristo, o homem sem pecados, o homem sem manchas, o homem sem impureza, o homem totalmente puro, glória a Jesus, que veio para se sacrificar, mas não somente para uma família, mas para toda a humanidade. Glória a Jesus. Então vemos aqui que Deus, em Gênesis, fez um teste com Abraão. Deus já sabia o que aconteceria, mas ele queria ver a atitude de Abraão, porque Deus, glória a Jesus, liberdade, temos o direito de escolher, glória a Jesus, ao livre arbítrio, mas Deus já sabia que Abraão iria fazer isso, estava testando Abraão. E Abraão ouviu a voz do Senhor e iria sacrificar o seu filho, mas Deus impediu isso, e Deus aprovou Abraão e disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, ou seja, seria um povo infinito, glória a Jesus. Os descendentes de Abraão seriam infinitos, glória a Jesus, e cresceriam como as estrelas do céu. Então vemos aqui que Abraão foi aprovado pelo Senhor, e Deus, glória a Jesus, ele ali faria a mesma coisa com o seu filho. Deus já sabia tudo o que aconteceria, seja na história de Abraão, seja nas histórias futuras, glória a Jesus. Deus já tinha determinado que também sacrificaria o seu filho, mandaria o seu filho, o único filho que ele ama, glória a Jesus, para morrer por toda a humanidade, glória a Jesus. Então, não somente esse texto também faz uma conexão, uma tipologia com Jesus Cristo, mas também irei citar sobre José. José também foi vendido pelos seus irmãos por moedas e prata, assim como Jesus também foi vendido por Judas por moedas e prata. José ali teve que sair do seu lugar, como ele foi vendido para o Egito, mas quando ele chegou no Egito, Deus tem um projeto, tem um plano com José, glória a Jesus. O plano era salvar a todos, glória a Jesus, naqueles anos, 7 anos de fome, embora 7 anos de bênção, mas 7 anos de fome, glória a Jesus. E aí José foi dado como um salvador terreno, glória a Jesus. Ele não somente salvou o povo do Egito, mas todas as terras que precisavam, inclusive a sua família. E no futuro vemos que Jesus também salvou, mas não somente a sua família, mas a todos, glória a Jesus. José foi vendido, Jesus também foi vendido. José foi dado como Salvador, mas Jesus foi dado como Salvador de toda a humanidade, glória a Jesus. E Jonas também, capítulo de Jonas, no primeiro, quando Jonas estava ali 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, glória a Jesus, ele se sentiu no inferno, se sentiu na beira da morte, glória a Jesus. Jesus também foi 3 dias, estava morto, mas lembramos que no 3º dia Jesus ressuscitou. Então a Bíblia do Antigo Testamento faz uma tipologia, a maioria dos versículos, dos capítulos, faz uma tipologia com Jesus, ou seja, o que aconteceu no passado aconteceria no futuro, glória a Jesus. Então, como Jesus Cristo, ele não veio somente para salvar, glória a Jesus, a sua família, salvar os seus discípulos, mas salvar a toda a humanidade. O cordeiro que o Senhor escolheu, o seu único filho, ó Deus escolheu e mandou para o mundo, glória a Jesus, para que pudessem ser salvos por ele, glória a Jesus, toda a humanidade se salva por Jesus Cristo. Em João capítulo 3, glória a Jesus, João capítulo 3, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, glória a Jesus. Como Abraão tinha o seu único filho da promessa, o único filho que ele amava, foi sacrificado, Deus também fez a mesma coisa, glória a Jesus. Não quer dizer que Abraão fez primeiro que Deus, mas Deus já tinha, antes de criar o mundo, glória a Jesus, Deus que já era Deus, Deus trabalha dentro e fora de Deus, Deus trabalha no passado, presente e futuro, glória a Jesus. Deus já sabia que a humanidade iria pecar, mesmo dando livre-arbítrio, mas Ele quer sempre nos testar, glória a Jesus. E ali Deus testando e aprovando a muitos, Deus também mandou seu Filho.
Ele viu que o mundo estava cheio de pecado, mas em vez de fazer sacrifício com animais, Deus mandou o seu único filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, glória a Jesus. E Deus, nessa manhã, glória a Jesus, Ele quer salvar os perdidos, glória a Jesus, da cura aos que são enfermos, da visão aos que estão cegos, glória a Jesus, da luz aos que estão em trevas, da força aos que estão fracos, da ânimo aos que estão cansados, glória a Jesus, porque Jesus Cristo Ele veio para isso, veio para nos salvar, mas é bem de nós também, glória a Jesus. Assim como Abraão teve fé no Senhor, acreditou na sua palavra, não duvidou, não rejeitou, devemos também seguir o mesmo exemplo, glória a Jesus. Não duvidar, mas sim acreditar. Assim como eu falei no início, que Abraão tinha profetizado, iremos e voltaremos, devemos profetizar na nossa vida, na nossa casa, na vida da nossa família, na vida daqueles que conhecemos, glória a Jesus, e seguir tudo dará certo, porque quem está no barco, quem é o nosso capitão, é Jesus Cristo, quem está no controle da nossa vida é Deus, e devemos acreditar em todo momento. Por isso que muitos, glória a Jesus, venceram tribulações, venceram provações, glória a Jesus, venceram dificuldades, para que pudessem chegar aonde Deus queria. Eles tiveram que ser testados em todo momento, mas no final todos foram aprovados, glória a Jesus, porque todos tiveram fé, acreditaram no Senhor. Davi, um exemplo disso, foi escolhido como rei, foi ungido, mas ele naquele momento ocupou o trono? Não, de maneira nenhuma. Ele teve que passar por perseguições, ser confrontado, glória a Jesus. Não é somente Saul e o seu exército que estavam perseguindo a Davi, mas os inimigos que Davi tinha enfrentado, como os filisteus, estavam perseguindo a Davi, para que depois de toda aquela história, de todo aquele desenvolvimento, Davi pudesse ser rei, glória a Jesus. Então, para que você possa também chegar, glória a Jesus, aonde Deus quer, onde Deus prometeu que você vai chegar, é necessário ser aprovado, é necessário passar pelo teste, é necessário, primeiramente, confiar no Senhor. Se você está fraco, como eu disse, peça o Senhor força. Senhor, meu Deus, eu não sei se eu vou continuar, não diga isso, diga, Senhor, meu Deus, eu preciso que o Senhor me guie, preciso que o Senhor esteja nas suas mãos, para que eu possa continuar nessa jornada. Não diga, Senhor, meu Deus, eu não vejo solução, eu não vejo saída. Diga, Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a única saída, é a única esperança que eu tenho. Então me ajude, sempre tenha palavras, glória a Jesus, e bênção para a sua vida, porque assim tudo dará certo, glória a Jesus. Jó, ele em nenhum momento, ele ali amaldiçoou o Senhor Deus, glória a Jesus. Ele ali esteve calado, ele confiou, ele acreditou, mesmo sofrendo, glória a Jesus, mas de maneira nenhuma ele amaldiçoou o Senhor. Ele perdeu todos os bens, mas ele não perdeu uma coisa, a sua fé no Senhor Deus poderoso, glória a Jesus. E vemos que no final disso, Deus deu tudo em tudo a Jó, glória a Jesus. Assim também como Deus livrou a Daniel da cova dos leões, porque ele confiava no Senhor, e de nenhuma maneira, glória a Jesus, Daniel rejeitou o Senhor. Ele sempre orava 3 vezes no dia. Daniel fazia a obra do Senhor, glória a Jesus, porque ele acreditava no Senhor. A nossa fé deve ser depositada no nosso âmago. Então, se você, glória a Jesus, está ouvindo essa palavra, glória a Jesus, creia que tudo dará certo, glória a Jesus, porque Deus é um Deus de promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ah, Samuel, já faz 5 anos que o Senhor me prometeu, glória a Jesus, mas Ele cumprirá, porque Ele prometeu a Abraão, filho, glória a Jesus, e ele estava na velhice, não somente ele, mas Sara, glória a Jesus, foram filhos da promessa, mesmo idosos tiveram um filho, glória a Jesus, que foi Isaac, glória a Jesus. Então, não importa o tempo que já se passou, mas se o Senhor Deus prometeu, Ele cumprirá. Para encerrar, glória a Jesus, glória a Deus, em Mateus, glória a Deus, Mateus, capítulo 11, e o versículo 30, glória a Jesus, 30, que diz assim: e até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados, glória a Jesus. O que isso tem a ver? É que Deus sabe de todas as coisas, glória a Jesus. Deus sabe tudo o que o homem não sabe. Não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe. Não sabemos o que acontecerá nessa tarde,
Mas o sábio, então, devemos entregar tudo na mão do Senhor, porque tudo dará certo. Só crer, confiar, em fé, e assim Deus proverá. Glória a Deus.